Você é solicitado a atender uma urgência de um paciente que está com dor bastante aguda e a história que o seu colega te conta é de que aquele paciente ele já teve o tratamento de canal realizado daquele dente e ele quebrou e mesmo com o canal já tendo sido tratado, ele apresenta uma dor bastante intensa, uma dor bastante aguda, até sensibilidade à palpação na região. O colega fala, poxa, eu acho que esse canal desse paciente pode estar provavelmente aí com algum problema, alguma reinfecção, que é realmente uma possibilidade, é uma das hipóteses, mas pela história que esse paciente chega até você, né, que foi exatamente como eu construí minha linha de raciocínio, é que esse dente que já está com o canal tratado há bastante tempo, né? A coincidência do que foi o gatilho para estourar essa dor aguda foi exatamente ter acontecido aí uma fratura coronária. A gente fica muito instigado, na verdade, a pensar na possibilidade de existência de uma trinca ou uma fratura se estendendo aí para o remanescente radicular, certo? E isso sim justificaria muito mais, né, o fato de ter desencadeado essa dor aguda do que aquele tratamento de canal anterior, que por mais que pudesse ter alguma falha técnica, algum outro ponto aí, né, não necessariamente ele entraria em processo de agudização em função aí dessa fratura em si, tá? Ele poderia até começar a doer do nada, né, num momento aí se realmente tivesse havido um insucesso endodôntico, mas o fato de ter acontecido como um gatilho, né, dessa dor aguda ter sido a fratura, já leva a gente a pensar mais na hipótese, né, como uma hipótese mais provável de diagnóstico, a questão da trinca e da fratura, né? E aí você pensando, poxa, tudo bem, esse paciente vem para mim, eu sou endodontista, e de repente eu vou diagnosticar e vou olhar, realmente se trata de uma fratura que seja, né? Ali já vejo uma separação de fragmento naquela linha, não só uma linha de trinca pigmentada. E aí eu como endodontista, o que eu vou fazer se às vezes a indicação daquele caso é de uma exodontia, depois de uma reabilitação por implante, ou seja lá o que for. Bem, aí eu vou te dar, né, uma dica a mais, além da questão do diagnóstico em si, pela história, que a gente já consegue desenhar, mas a questão de como você maneja isso de forma rápida, eficaz e tirando o paciente desse quadro agudo de dor, para daí sim, no momento, né, com mais tranquilidade, com mais clareza, às vezes com mais referências, um exame de imagem a mais, uma tomografia, você possa referenciar esse paciente para um outro colega que vai dar andamento nessa parte de uma eventual exodontia. E o planejamento para isso é o seguinte, é muito simples, a gente vai tratar por vai manejar, né, na verdade não tratar, mas vai manejar por duas vias, uma de mão na massa, o que você vai fazer ali clinicamente, e outra terapêutica. Então, na terapêutica, você pode manejar através da prescrição de uma medicação para dor, por exemplo, né, de pirona, 1 grama, e manter isso por eventualmente 1 ou 2 dias, e uma medicação anti-inflamatória, tá? E isso a gente contando que não existe ali um quadro infeccioso nada associado, tá? Da história é outra. Vamos pensar o que nesse momento, né, qual é o quadro mais comum. Então, um quadro mais inflamatório, um quadro doloroso. E a questão então inflamatória poderia ser, por exemplo, né, ibuprofeno 600 miligramas. Você pode aí receitar para o paciente 1 a cada 8 horas, por exemplo, também por 2 dias, mas para tirar desse quadro mais agudo. E a parte clínica, que cabe a você, se existe algum fragmento, né? Às vezes essa fratura, ela tem algum fragmento que está um pouco solto, com bastante mobilidade na boca, você pode anestesiar o paciente, fazer essa remoção, lógico, mas às vezes não é o caso, né? Aquela fratura que vai de mesial para distal e essa fratura se estendendo realmente aí de forma mais vertical, ou seja, você não vai fazer exodontia nesse momento, então você vai fazer o quê? Simplesmente tirar totalmente de contato, fazer um desgaste, um alívio oclusal real mesmo, deixando esse dente com 0 contato, tá? Então, dessa forma, você já evita que aquele paciente fique com aquele dente gerando ali, né, lesões contínuas, mantendo esse dente num ciclo, né, porque aquele ligamento está todo inflamado. Então, se esse paciente ele tem carga mastigatória incidindo naquele dente, ele vai manter e até mesmo agravar essa inflamação desse ligamento periodontal. Então, você tirando isso de contato, você já tira esse estímulo agressivo e, ao mesmo tempo, você usa a medicação, a parte terapêutica ali pelo menor tempo possível, só para poder ajudar esse paciente a controlar. Tenho casos que o paciente faz uso aí de 2, 3 tomadas de medicação e já nem precisa dar sequência depois disso, certo? E, ao mesmo tempo, solicita um exame de imagem, se é o caso de pedir uma tomografia, o paciente já referencia ele
para o colega que vai dar continuidade no caso, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.